Eu acho que a galera tá preparada. Então hoje a gente vai falar sobre o uso da inteligência artificial em contas pessoais nas imobiliárias. Que tipo de estrago uma coisa dessas pode fazer numa imobiliária? Ah, inteligência artificial nas contas pessoais das imobiliárias. Interessante. Fabiano, os dados que chegam aqui pelo meu radar indicam que o uso de IA para otimizar processos internos, como análise de leads e gestão de contratos, já é uma realidade. Mas, quando falamos de contas pessoais, fico me perguntando se estamos falando de algo mais invasivo. Será que a IA está sendo usada para analisar o comportamento individual dos corretores ou até mesmo dos clientes de forma mais profunda? Não, Porque, não, eu não estou falando de invasivo, eu estou falando da pessoa que trabalha na imobiliária, ela pega e cria uma conta pessoal no chat GPT ou no cloud, e aí ela cria seus agentes ali, ela faz tudo na sua conta pessoal e a empresa não tem a menor ideia do que ela está fazendo ali. entendi perfeitamente, Fabiano. Então o ponto não é a IA invadindo a privacidade, mas sim a falta de controle e visibilidade sobre como os colaboradores estão utilizando ferramentas de IA em suas atividades profissionais, mas de forma pessoal. Isso me lembra um pouco a era do Shadow IT, onde os funcionários usavam softwares não aprovados pela empresa. A questão é, que tipo de estrago isso pode causar? Bom, podemos ter desde a perda de propriedade intelectual, com informações sensíveis da imobiliária sendo alimentadas em modelos públicos, até a inconsistência de dados e a dificuldade em padronizar processos. E claro, a empresa fica completamente no escuro sobre o real impacto e os custos dessa utilização. O que você acha, Fabiano? Estamos vendo um novo capítulo do Faça Você Mesmo digital, mas com riscos bem mais elevados? Nossa, agora tu me lembrou de um momento da era do computador aí, do início final dos anos 90, início dos anos 2000, que acabou de denunciar a minha idade, mas que a galera ia lá e instalava eh, novos programas no computador da empresa e às vezes metia um vírus ali no computador da empresa que podia até contaminar todo o servidor. Exatamente, Fabiano. Essa analogia é perfeita. É como se cada corretor estivesse instalando um programa pessoal no computador da imobiliária sem o aval do departamento de TI. E, assim como na sua época, e o risco de introduzir um vírus, seja ele um vazamento de dados, a perda de propriedade intelectual ou a geração de informações imprecisas, é altíssimo. A diferença é que agora, em vez de um vírus de computador, o risco é um vírus de negócio, que pode comprometer a segurança, a eficiência e a estratégia da empresa. E o pior, Fabiano, é que a imobiliária nem sequer tem visibilidade sobre quais programas estão sendo executados. O que você acha que as imobiliárias podem fazer para mitigar esse risco sem sufocar a inovação e a produtividade individual dos seus colaboradores? É isso que a gente vai apresentar agora. Eu achei genial essa analogia, esse novo termo que o meu clone criou, que é o vírus de negócio. A IA sendo usada na conta pessoal do colaborador é uma espécie de vírus de negócio que está instalado no computador da empresa. Excelente. Então é isso, né? O mercado imobiliário ele ainda opera assim muito no modelo manual, né? Para algumas tarefas, tá? Por mais informatizada ali que a imobiliária seja, né? Muitas vezes o atendimento dos leads é feito 100% por corretores humanos, a cobrança condominial é gerenciada manualmente por planilha, as due diligence dependem de conferência humana, né? Documento por documento, a prestação de contas, né? Ela é montada à mão toda virada de mês. O DP condominial, né, ele responde as mesmas dúvidas repetidamente, né, então eu tenho o caso do meu condomínio, o pessoal pergunta as mesmas coisas lá para a pessoa lá que administra o condomínio e, e a vida dela deve ser bastante atribulada em relação a isso, de ter que responder sempre as mesmas coisas, né? E os atendimentos ao condômino via WhatsApp, às vezes é o WhatsApp pessoal do síndico, né? Então, mais de 60% das tarefas operacionais elas são repetitivas e padronizáveis, né? Elas são candidatas diretas à aceleração por IA. E aí, quando a gente vê o custo, né, do processo manual, né, não é só a ineficiência, o risco, né, de perda de receita, né, e falta de escala. Então,
horas são gastas em tarefas repetitivas que poderiam ser automatizadas, né? Leads esfriaram por demora no primeiro atendimento, documentos incompletos avançaram por falta de triagem, né? A carteira, né, de clientes não cresce porque a equipe não tem mais capacidade humana ali de atender, ou seja, para ter mais clientes tem que ter mais pessoas, né? Então acaba que cada hora humana gasta em processo manual é uma hora menos em estratégia, relacionamento e crescimento da imobiliária. E aí, a IA sendo usada nas contas pessoais, porque as pessoas querem, né, utilizar a IA para resolver os problemas, a gente vê que os corretores eles já consultam o chat GPT pessoal para redigir propostas com dados de clientes. Bota o dado do cliente lá para redigir a proposta. Isso é um vazamento de dados. Os analistas eles acabam colando contratos e matrículas em ferramentas abertas para extrair informações. Mais vazamento de dados, né? O DP ali pode enviar dados de funcionários para a plataforma sem nenhuma política de uso, né? Quem administrar os funcionários do condomínio. Aí, risco de LGPD. Né? Os síndicos, né, eles podem usar contas gratuitas para gerar os comunicados com os dados, né, dos inadimplentes, por exemplo. Né? E aí a falta de padronização, né, cada colaborador usa uma ferramenta diferente, sem rastreabilidade, sem governança. Isso é um grande risco ali, principalmente quando aquele colaborador começa a gerar um impacto maior na empresa através do uso da IA, porque se ele sai, ele vai embora, ele leva tudo embora, né? A solução para isso, né, é utilizar uma plataforma da empresa, né, que tenha uma base de conhecimento, um prompt de sistema, né, que comanda essa base, né, que tem instruções para fazer uma tarefa, o agente de IA que entrega para uma validação humana. Então, por mais necessidade de um usuário humano, de uma validação humana, de uma verificação humana, tem vários processos que a gente pode acelerar usando agentes de IA dentro de uma plataforma que todos os funcionários da imobiliária podem utilizar, né? Que é a IA corporativa, não é imobiliária. Então, aqui eu quero mostrar agora 6 possibilidades de agentes que são aceleradores de processos, né? Principalmente os mais críticos para o setor. Então a gente elencou aqui processos que acontecem na maior parte das imobiliárias e podem estar acontecendo aí na sua imobiliária, na imobiliária do seu amigo, do seu parente, né? E alguém que possa entender e necessitar dessa informação aqui. Então, se você identificar algum conhecido que precise acelerar esses processos, né? Não hesite em compartilhar essa live com ele quando estiver lá no gravado já, né? Se você estiver vendo isso gravado, já manda para ele. E cada agente ele vai ser configurado com documentos, políticas, né? De políticas tanto as que são comuns a todos o setor, como algumas que podem ser específicas a cada imobiliário ou a cada condomínio, né? Como regras internas e convenções. Então, o primeiro, tá? Um dos que gera maior impacto num ambiente de atendimento humano é o SDR ou pré-venda, né? O pré-venda, esse primeiro atendimento que qualifica o lead antes do corretor, entendendo o que o lead precisa, o que ele está buscando, né? Ele vai atender com mais rapidez, vai identificar o perfil, vai preparar o corretor para ter uma abordagem humana melhor, né? Então ele responde dúvidas iniciais sobre os imóveis disponíveis, ele identifica o perfil do lead, né, como faixa de investimento, região, tipo desejado. Ele verifica a capacidade de financiamento, já faz algumas perguntas, né, se tem interesse, né, e qual o valor de entrada ele poderia dar, por exemplo. Ele pode sugerir imóveis, se tiver compatível com o perfil identificado. Então, ele pode estar conectado à base de estoque de imóveis, né, para oferecer para o cliente, identificar lá o imóvel que faz sentido, né, para a localização e para o perfil de padrão, né, que o cliente busca. Ele coleta também a disponibilidade, ele pergunta, né, se o cliente quer visitar o imóvel, porque daí ele já vai encaminhar para o corretor, né, e mais, depois de tudo isso, ele ainda consegue gerar um resumo estruturado para o corretor utilizar e ter todos os dados ali na hora de atender. Para construir isso, tu precisa de uma base de conhecimento, que é a carteira de imóveis, os valores, localização, as taxas IPTU e todas as regras comerciais da imobiliária.
tendo um pré-venda nesse modelo na sua imobiliária, tanto para aluguel como para venda, né? O primeiro impacto é que no tempo de resposta tu já ganha do teu concorrente, né? O concorrente vai demorar um pouquinho mais, tu vai atender ele no mesmo segundo, né? E para o teu corretor, tu vai passar leads mais qualificados. Ao invés de passar todos os leads que aparecem, tu só passa eles quando faz algum sentido ou quando a regra de transferência do lead está adequada. Né? Então, imobiliária que atende preferencialmente imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Aparece alguém lá querendo comprar um imóvel de alto padrão num bairro alto padrão. Né? A IA pode estar configurada para entender aquele perfil e passar para o corretor já avisando, esse busca um imóvel diferente. E ele pode buscar, inclusive, dentro do estoque, só os imóveis alto padrão. Né? Pode deixar de fazer perguntas que são restritas ao programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Né? Ou o contrário, se a pessoa pede um imóvel, ele já pode fazer perguntas que qualificam ela para o programa Minha Casa Minha Vida. E por aí vai. Né? A mesma coisa o aluguel, né? Pergunta quantos quartos, qual o padrão, qual o bairro, enfim. Né? Um pré-venda hoje num segmento como o imobiliário, né, por IA, ele é essencial para ganhar competitividade. Tá? Depois, um outro agente que pode gerar um grande impacto na imobiliária em termos de tempo e muitas vezes de questões legais é o agente de due diligence imobiliário, né, que é um agente que ajuda as equipes da imobiliária a fazer a triagem documental antes do fechamento, né? Ou seja, diminuindo o risco e dando mais velocidade. Então, o objetivo desse agente é apoiar na análise preliminar dos documentos dos imóveis e vendedores antes do fechamento. Né? Então, as atividades principais do agente, quando a gente configura ele lá, é conferir os documentos, né, contra um checklist interno, ou seja, todos os documentos que tinham que ser enviados estão, né, na pasta lá do cliente. Né, ele identifica os documentos ausentes, os vencidos ou os que têm alguma inconsistência. Ele pode destacar alguns gravames, algumas averbações, restrições em matrículas. Então, ele tem a capacidade de entender um grande volume de dados e passar um resumo ali, né, para os analistas. Ele pode organizar as pendências por prioridade, né? Primeiro tem que conseguir esse documento antes de conseguir aquele, né? E criar todo um resumo executivo para uma validação jurídica mais adequada e mais rápida. Né? Para construir um agente desse, precisa ter uma base de conhecimento, que é todo o checklist da imobiliária de compra e venda, né? Os modelos de certidões que a imobiliária utiliza, né? Um glossário da matrícula e também informações que são específicas muitas vezes do segmento imobiliário e todas as políticas de aprovação da imobiliária. Então, tem que construir essa base de conhecimento com os dados específicos da imobiliária. E assim, o parecer jurídico e a liberação do negócio, ele sempre vai ser validado por um profissional habilitado, ou seja, a IA só vai acelerar uma parte do processo, mas aí o profissional vai lá e vai validar aquilo que a IA acabou de acelerar. Então, o impacto disso é que tu vai ter muito mais velocidade numa triagem de potenciais clientes, né? Vai diminuir o risco nas negociações com alguma documentação incompleta ou inconsistente. Então, aqui tem um agente, né, uma possibilidade de agente imobiliário dentro de uma conta corporativa de IA para a imobiliária que tem um alto impacto porque ele tira riscos de daqui a pouco a imobiliária ter que arcar com algum valor, né, que ficou faltando ou colocar para dentro da sua carteira um cliente com algum risco ali de inadimplência ou incapacidade de ter alguma garantia, né, por exemplo, de alguma cobertura. E aqui uma terceira possibilidade de agente para as imobiliárias é o agente de cobrança condominial, né? Ou seja, tu tem uma comunicação padronizada, respeitosa e alinhada à política de cada condomínio. Né? Então, assim, tem condomínio que não paga, aí tem que cobrar ele. Né? Então, como é que a gente faz isso de uma maneira amigável, né?
sinalizando as cotas em atraso e tendo também uma rastreabilidade daquilo que foi feito e do que foi falado com aquele condômino inadimplente, né? Aqui tem um impacto grande porque a inadimplência ela é um problema para a imobiliária administrar ali, né? E muitas vezes, em alguns contratos, a imobiliária tem que arcar com certos custos relativos a essa inadimplência, né? Então, as atividades principais, né, desse agente é elaborar as mensagens de lembrete e cobrança. Então, essas mensagens elas não necessariamente precisam ser automatizadas, de envio automático. É possível automatizar, mas tu precisa ter o teu sistema organizado antes, tá? Mas é escrever a mensagem, né? Tem uma mensagem padronizada que chama o cliente pelo nome, que menciona o condomínio certo, né? Que informa as opções de negociação de um jeito qualificado, né? Dentro das políticas, responde dúvidas sobre débitos e parcelamentos. Às vezes o condomínio quer argumentar alguma coisa e aí né, tem que entrar em algumas discussões que conversas que eu já tive com pessoas que trabalham em imobiliária chama o gerente porque a pessoa começou a complicar aqui na discussão e eu não tenho autorização para ficar discutindo com a pessoa. Então acaba tendo que chamar o gerente, né? E aí, pobre do gerente, ele só pega os casos mais complexos, né, nessas discussões condominiais. É também possível organizar os casos por estágio de cobrança, né? Pegar lá as planilhas de controle e trazer quais precisam, né? De qual medida para fazer a cobrança. E também preparar esses resumos para o financeiro ou para o jurídico, né? Então pegar uma planilha lá, que tem condomínios que tem, né, muitos moradores, é possível analisar a planilha e já deixar assim um parecer para o financeiro e para o jurídico dizendo, tem aqui um atraso e, né, precisamos comunicar isso. Então, todo mundo que mora em condomínio sabe que, em apartamento, condomínio, sabe que recebe comunicação o tempo todo, né? E aqui está um assistente que ajuda um analista júnior, por exemplo, a fazer essa comunicação dentro de um padrão da imobiliária. Para construir esse agente, tu precisa de uma base de conhecimento, né, que é a política de cobrança, os modelos de comunicação, né, como, né, a imobiliária se comunica com as pessoas, as regras de multa e juros, por exemplo, né, dependendo do caso, e o escalonamento jurídico, né, ou seja, quando que a conversa vai para o jurídico, né. Ou seja, o agente ele não autoriza os descontos ou os acordos, né, fora das regras aprovadas. Então, o que acontece? Ele, sabendo as regras, né, o analista júnior, por exemplo, da imobiliária, pode pegar a resposta de um condômino, colocar no agente e ele analisar se aquela pessoa está certa ou não, ou até preparar uma contra-resposta, né, uma réplica para o que ele está argumentando. E aí acontece assim, que o impacto de ter um agente desses tu tem muito mais consistência, né, na tua régua de cobranças, por exemplo. Tu diminui teu tempo operacional, tu consegue colocar pessoas com menos experiência a fazer esse serviço, né, porque normalmente é um serviço delicado, né, que tu acaba tendo que colocar pessoas mais experientes, com obviamente um custo mais alto muitas vezes, dentro do processo. Então aqui com essa padronização de comunicação tu consegue trazer uma pessoa com menor tempo de treinamento dentro do teu negócio e talvez até com menos experiência dentro do segmento a fazer esse trabalho com qualidade, né? E o melhor, tu consegue ter uma recuperação de inadimplência que é o impacto direto no caixa da empresa. E para as imobiliárias, a gente também pode trazer aqui uma ideia de um agente de prestação de contas, né? Ou seja, quando a imobiliária administra um condomínio, ela tem que fazer a prestação de contas, né? Eu recebo aqui do meu condomínio todos os meses a prestação de contas. E isso é um trabalho, muitas vezes, que é um trabalho contábil, né? Que às vezes tem que ter um segmento ali, uma área de contabilidade dentro da imobiliária para fazer os balancetes e tudo mais, e relatórios, né? Então, com esse agente, tu consegue ali apoiar a preparação desses balancetes, os relatórios gerenciais e comunicar aos síndicos, os conselhos dos condomínios, né? Então, um agente de prestação de contas, o que ele vai fazer? Ele vai comparar despesas com orçamento aprovado, ele vai identificar variações relevantes por categoria,
sinalizar as despesas sem documentação, elaborar notas explicativas, né, numa linguagem clara para os condôminos, produzir um resumo mensal para o síndico e para o conselho, organizar um checklist antes do fechamento da pasta, né, ou seja, ele ajuda ali o financeiro, né, da imobiliária a fazer esse processo aí de comunicação e prestação de contas. E é possível fazer até um agente para cada condomínio, ou um que tenha embaixo dele todas as regras de todos os condomínios e orçamentos, né? E a base de conhecimento para fazer isso, tu tem que ter a previsão, os orçamentos, né, os planos de contas, o histórico financeiro, os modelos de prestação, né, e todas as alçadas internas para poder entender ali como fazer essa informação correr dentro do condomínio, dentro da imobiliária. Então, com esses dados aqui a gente consegue fazer isso, né? Não necessariamente tu precisa ter isso já fixo na base de conhecimento, pode ser uma base de conhecimento que tu sobe temporariamente para fazer uma análise e enviar ali para aquele condomínio, por exemplo, né? Então, o impacto disso é que tu reduz muito o tempo de fechamento do balancete, né, e da prestação de contas, e tu tem muito mais transparência com os síndicos e com os condôminos, né? Claro que essa informação ela precisa ser sempre revisada por um humano, né? A gente não automatiza esse tipo de tarefa que envolve questões financeiras e dispara direto para as pessoas, né? Aqui uma quinta possibilidade, né, que é o agente do departamento pessoal condominial. Então, condomínios têm trabalhadores, né, tem funcionários, muitas vezes, né, que fazem a limpeza, portaria, manutenção e outras coisas. Então, a imobiliária tem um departamento pessoal ali, muitas vezes que administra isso, ou administra outras empresas terceiras que prestam serviço, né? Então, é possível oferecer o suporte, né, a esse departamento e aos síndicos, né, tirando dúvidas sobre rotinas trabalhistas condominiais específicas, né? A gente está aí num momento aí de discussão da escala 6x1, por exemplo. Essa é uma dúvida que o pessoal deve estar perguntando e se questionando agora, né? Então, as atividades desse agente, que ele pode acelerar, né, é consultar regras sobre as escalas, jornadas e plantões, né, orientar sobre documentação para admissão, férias e desligamento, né, dos funcionários do condomínio, apoiar na conferência e procedimento de ponto. Isso não só para o condomínio, mas também para a própria imobiliária, né, para os seus funcionários, né, explicar as regras aí sobre benefícios, convenções coletivas, né, e também gerar uma checklist aí para rotinas e equipes do departamento pessoal. Então, o que precisa de base de conhecimento para criar esse agente? Convenções coletivas, políticas internas de departamento pessoal, os manuais de admissão e rescisão, né, todo o regramento ali do e-social, e os modelos de comunicação, né? E aí a gente consegue acelerar todos esses processos, né? O impacto disso é bastante claro, assim, né? Todas as dúvidas repetitivas elas começam a diminuir ou são endereçadas de uma maneira mais padronizada, né? Essa padronização acaba gerando uma percepção maior de qualidade do serviço por todos, né, envolvidos, né? E diminui também essas falhas processuais, porque o departamento pessoal tem muito problema de processo, né? E aqui o nosso sexto e último agente que a gente propõe é um pouco parecido lá com o pré-venda, mas ele não é um pré-venda, ele é um atendimento ao condômino, né? Ou seja, ele melhora a experiência do condômino ali naquele atendimento da imobiliária. Então, tu pode oferecer atendimento imediato para dúvidas e reduzir o volume das demandas repetitivas que todo condomínio tem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai informar regras sobre mudanças, obras e áreas comuns, né? Ele vai explicar os procedimentos de reserva de espaços dentro do condomínio, vai orientar sobre os horários, silêncio, visitantes e prestadores, direcionar solicitações para os canais corretos, né? E responder com base na convenção e no regimento interno. Então, é possível colocar todos os regimentos, todas as bases de conhecimento, né, das convenções de todos os condomínios da imobiliária, né, e poder criar essas regras aí, todas as regras de área comum, e poder criar esse agente que responde ali os condôminos. Isso tira um peso absurdo, né, de trabalho
do administrador de condomínio, né? Porque tu tem assim um mundo de perguntas ali que as pessoas fazem o dia todo para esse pessoal. E aí tu tem uma maior velocidade no atendimento, que é uma maior percepção, né, de qualidade do serviço. Todas aquelas chamadas simples e corriqueiras, elas são endereçadas por um agente que já tem as respostas, né? Isso naturalmente aumenta a satisfação dos condôminos, até porque tu consegue endereçar melhor as soluções, né? E quantificar melhor todas as situações que tu tem lá. Então, para construir isso, claro, tu precisa ter um canal que vai ser o canal de atendimento. Pode acontecer no WhatsApp, mas pode ser também um site com uma janela de chat ali, né, que tem toda essa base de conhecimento e a IA plugada ali para responder. Então, com esses 6 agentes, a gente já tira um peso de trabalho de uma imobiliária absurdo, né? Tanto para quem compra e vende imóveis, como para quem faz a administração de condomínios, né? E olhando assim, em termos de prioridade de implantação, assim, digamos que pensei que se eu fosse dono de uma imobiliária, por onde eu começaria? Primeiro, onde tem ganho rápido, obviamente, né? Que é o atendimento ao condômino, onde eu tiro o trabalho ali, né? Que toma mais tempo das pessoas, que é responder coisas para os clientes. O pré-venda, né? SDR imobiliário, porque daí eu também aumento minhas chances de ter mais clientes, né? E a cobrança, que tem um impacto direto no fluxo de caixa, ou seja, a fase 1 é onde a empresa tem o maior impacto financeiro, né? Numa fase 2, né, olhar para controle e produtividade, ou seja, olhar para o agente de prestação de contas, né, que melhora ali a qualidade do serviço e tira ali um peso do pessoal financeiro e também do departamento pessoal, né? Ou seja, a gente sai um pouco do impacto financeiro para o impacto ali de tempo de trabalho de outras equipes, que é o financeiro e departamento pessoal, né? E a fase 3 seria mais lá para a área jurídica, né? Que são o processo de due diligence imobiliária, que hoje o pessoal está super acostumado a fazer no olho, e aí vai poder ter uma maior capacidade. Até porque, se você implementa a fase 1, a probabilidade de você ter mais clientes é maior. Se você tem mais clientes, você vai gerar mais trabalho para a prestação de contas e para o departamento pessoal. Então você vai ter que implementar a fase 2, né? Você vai ter demanda para isso. Se você tiver, né, mais clientes, né, também entrando, você também vai ter mais trabalho lá para o pessoal do jurídico, fazer due diligence de documentos. Então, a fase 1, ela gera as fases 2 e 3 aqui, né, de implementação dos agentes nas imobiliárias, tá? E é importante ter indicadores de sucesso quando você implementa agentes de IA corporativa, porque agora você tem uma plataforma em que você consegue enxergar tudo que todos estão fazendo na IA, né? E aí você consegue medir mais, medir melhor, né? Então você consegue medir melhor o tempo médio de primeira resposta, o percentual de leads qualificados, a conversão de lead para visita, a conversão de visita para proposta e venda, ou seja, seu comercial começa a ter mais visibilidade disso. Para os condomínios, né, que é a gestão dos clientes ali, tu consegue medir melhor os chamados resolvidos no primeiro atendimento, o tempo médio de atendimento, a taxa de inadimplência e recuperação, né, e a retenção de condomínios na carteira. Então, aqui está um plano de implementação de agentes de IA, onde você tem os agentes, a ordem em que eles podem ser implementados e os indicadores para monitorar a eficiência, né, dessa implementação. E é isso que a gente faz na MAI, né? Implementa IA corporativa e olha para o mercado imobiliário e condominial, né, como um mercado que não precisa de mais pessoas fazendo tarefas repetitivas, né? Precisa de times mais livres para a imobiliária crescer. E para isso a gente implementa agentes de IA. Certo?